noite! Começaremos hoje mais uma Nutri Live sobre suplementos no esporte, o que realmente funciona. A nossa convidada de hoje é a doutora Aline Ozana e vai falar um pouco e desmistificar sobre suplementos no esporte. Não deixem de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Todo esse conteúdo estará disponível nessas mídias. Doutora Aline, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Muito bom tê-la aqui para falar um pouco sobre suplementação no esporte. Eu queria te ouvir um pouco do que são esses suplementos do esporte, se eles realmente funcionam. Conta um pouco pra gente. É um assunto bem polêmico, né? Que existe muito achismo em relação à suplementação. Mas a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que nem todo suplemento é esportivo, né? Existem várias classes de suplementos. E aí dentro da suplementação para atletas, suplementos esportivos, a Anvisa categorizou as 5 subclasses, né? Que seriam suplementos proteicos, suplementos energéticos, suplementos substitutos parciais de refeição, suplementos à base de creatina e suplementos à base de cafeína. Então, e os repositores hidroeletrolíticos. Então esses, né, que a gente poderia chamar que realmente são suplementos voltados para o atleta. Qualquer pessoa pode utilizar suplementos do esporte? Porque eu vejo muito isso no consultório. Os pacientes chegam, comecei a atividade física, eu quero usar a suplementação. E aí, qual é a tua conduta? Todas as pessoas podem usar? É prescrito para todo mundo? Na verdade não, porque como o próprio nome já diz, suplementação, ele vai suplementar algo que a gente não consegue alcançar com a dieta, né, com o planejamento alimentar. E muitas das vezes a gente não é necessário fazer essa suplementação. Uma pessoa que treina de forma mais recreativa, né, ou voltada um pouco mais para a estética, não pensando em performance, geralmente nem é tão necessário entrar com a suplementação. Então, pessoas que têm um nível de exercício físico, né, mais de carga, né, de peso, de muitas horas de treino, aí pode ser que não seja necessário, mas realmente precisa passar por essa avaliação com o nutricionista para a gente avaliar o que realmente é necessário suplementar, já que a gente tem tantas categorias de suplementos. Eu acho super importante essa tua fala quando tu falas sobre a nutrição. A nutricionista é especializada na área. Então, é importante que todas as pessoas que estejam nos ouvindo saibam que se você inicia uma atividade física e quer melhorar sua performance ou melhorar sua composição corporal, tanto de quantidade de músculo, perder gordura, é necessário realizar uma avaliação nutricional, uma nutricionista, e se for para esporte, especializada nisso, para melhorar essa performance. Aí você falou aí em performance. A pessoa que só faz academia 2 a 3 vezes na semana talvez não estejam procurando a performance, mas os atletas sim. E aí realmente talvez eles precisassem desses suplementos. Isso. É importante a gente salientar também que não são todos os atletas também que vão, não é só por ser atleta que ele vai precisar de um suplemento, né? Então muitas vezes com a alimentação a gente consegue alcançar essa recomendação. E não tem como eu te falar assim, esse atleta ele vai precisar sempre desse suplemento. É totalmente individualizado, tanto em termos de quantidade, de porcionamento, de quais tipos seriam mais indicados para esse ou para aquele atleta. Então é totalmente individualizado, a gente nunca vai poder ser generalista, né? Uma pessoa procura hipertrofia, então vai ser esse suplemento, eu nunca posso fazer essa fala generalizada. É interessante também falar sobre alimentação. Se a alimentação está suprindo o que você não precisa nenhum tipo de suplemento nessa alimentação. Algumas perguntas chegaram no Instagram da clínica e aí eu vou te perguntar. Muitas pessoas querem ganho de massa muscular, então elas chegam com essa fala: olha, eu quero ganhar massa muscular. Existe algum suplemento que é indicado para ganho de massa muscular, que está comprovado cientificamente? O que existe de verdadeiro nisso? Na verdade, o primeiro ponto que a gente tem que pesar é: para ganhar massa muscular, eu preciso treinar, né? A gente não tem como ganhar massa magra, massa muscular, se eu não estiver fazendo treinos para hipertrofia muscular. Esse é o primeiro ponto. Então, se a pessoa não treina, pode tomar o suplemento que for, que ela não vai ganhar massa. E aí, dependendo desse nível de treinamento, né, a gente tem
ali treinos de alta intensidade, geralmente alta intensidade e curta duração, então aquelas séries mais curtas com uma carga de peso mais elevada, os treinos intervalados. Aí nesse tipo de treino a gente teria algumas indicações. Um suplemento que já foi muito estudado, que está bem estabelecido na literatura científica, é a creatina, para ganho de massa muscular. A creatina, ela é uma proteína que a gente tem no nosso corpo, 95% das nossas reservas de creatina estão no músculo, e aí quando eu penso em aumentar nessa massa muscular, eu tenho que aumentar essa minha reserva. E caso eu não consiga alcançar pela alimentação, eu posso entrar com suplementação. Quais são os alimentos que tem creatina? Alimentos alimentos de origem animal, né? Então carne, leites e derivados, são alimentos que a gente consegue já esse aporte de creatina. E aí, caso a gente verifique pela dieta, né, pelo nível de treinamento, que há indicação de suplementação, a gente entra com a suplementação, que é individualizada também, porque a gente faz por quilo de peso, por sexo, então a gente não pode falar assim, tem que tomar 10 gramas. Não, é individualizado. Por isso que precisa realmente passar pelo acompanhamento nutricional. E eu destaco também que só o nutricionista pode realizar esse planejamento alimentar. Então ele é o único profissional legalmente que pode elaborar um cardápio para qualquer indivíduo, em qualquer situação. Em relação à creatina, nós recebemos uma pergunta interessante, se pode a creatina utilizar para adolescentes, menos de 18 anos? Na verdade a gente não tem indicação pela falta de estudos. São poucos estudos que avaliaram o uso dessa suplementação e por conta disso a gente não pode indicar. A mesma coisa para gestantes também, não há indicação por falta de estudo. Por falta de estudo, né? Uma vez a gente conversou e eu li algumas coisas sobre a intensidade do treino e a creatina. Então a creatina realmente está indicada para ganho de músculo, mas qualquer atividade física, por exemplo, eu faço uma caminhada 2 vezes na semana e 1 vez na semana eu faço musculação. Será que seria indicado a creatina? Não seria indicado. Como eu falei, a creatina ela vai ser indicada para ganho de massa, e para ganho de massa muscular é preciso ter treinos de alta intensidade, né, que cause tensão a nível muscular. E aí, nessa hora que a gente precisa da parceria com o educador físico, também que a gente sozinho não faz, né, tudo. Então, o educador físico, eu vou conversar com ele, e aí eu vou ver qual é o tipo de treino que ele está passando, se realmente o paciente está seguindo aquela planilha, porque muitas vezes acontece isso, né? O paciente fala assim, não, mas eu treino pesado. E aí, quando a gente conversa com o personal, né, principalmente, ele fala assim, não, na verdade o treino dele é um treino moderado. E aí já não entraria a suplementação de creatina. Então, realmente, é para treinos submáximos e máximos que a gente fala, né, dentro da nutrição esportiva. A gente tem esses termos, que são treinos realmente de alta intensidade, com alto VO2 máximo. E aí a gente precisa estar junto com o educador físico para realmente saber se há esse treino de alta intensidade e aí sim entrar com a suplementação. E o Whey Protein, Aline? O Whey Protein também é muito utilizado, a gente vê isso nas academias, as pessoas misturando Whey Protein. Ele realmente funciona? Ele é indicado para que situação? Os estudos com Whey Protein eles são muito bons também, a gente tem uma boa quantidade já de estudos e a gente tem efeito dele para ganho de massa, para melhor descomposição corporal, mas quando associado a uma dieta saudável e como realmente um suplemento. Então, o que os artigos mostram? Que eu dar mais de 2 gramas de proteína por quilo de peso, não importa se é por alimento ou através de suplementação, junto, você não tem efeitos aumentados. Então, o suplemento ele vai entrar, como a gente estava conversando, né? Se eu não estou conseguindo alcançar aquela proteína pela alimentação ou até mesmo por uma questão de praticidade, o Whey Protein ele realmente ajuda, né? Ele tem esses benefícios. Então, por exemplo, um exemplo clássico que eu uso, o Whey, né? Não é difícil alcançar essa recomendação pela alimentação, mas muitas vezes eu tenho um paciente que treina tarde da noite, né? Ele vai treinar ali 10 horas, 11 horas da noite e ali após o treino, geralmente, principalmente quando o treino é muito intenso, a adrenalina sobe muito,
ele não tem fome logo após o treino, tem um tempo ali que ele fica sem querer comer alguma coisa. E logo depois ele vai dormir. Então não é legal eu dar uma proteína de origem animal ali, né, já antes dele dormir, vai ter um problema de má digestão. E aí, nesse caso, por exemplo, o whey protein seria excelente, porque ele tem uma ótima digestibilidade e a pessoa vai conseguir comer e dormir sem ter nenhum problema. Então, eu uso muito whey, né, eu tenho indicado muito mais por uma questão da praticidade nesses casos. Ou então aquela pessoa que não consegue levar, né, uma marmitinha ou aquele lanche com a proteína, e aí por conta de ser um pó, de você levar, né, ser mais fácil ali a ingestão, pela praticidade eu acabo prescrevendo bastante. Voltando a falar da individualidade, né? Então, é muito individual, depende da rotina de cada um, e aí quem vai analisar e realmente verificar a importância disso é o nutricionista junto com o paciente. E aí eu vou puxar um pouco para a minha prática clínica em relação ao uso do whey para o paciente bariátrico, por exemplo. Então, mesmo o paciente bariátrico que esteja fazendo musculação e esteja fazendo uma atividade física, aí a gente utiliza o whey exatamente para isso que você falou, para complementar o que ele não consegue com a dieta. O paciente bariátrico tem o estômago pequeno, então ele não consegue comer a quantidade adequada de proteína porque ele se sente logo saciado, cheio, porque o estômago é pequeno. Então, na hora que a gente vai calcular essa ingesta alimentar durante o dia, ele não consegue atingir o que ele precisa de proteína, ele não chega nem perto a 1,2 gramas por quilo de peso. Aí sim o whey, por ser pó, por ser um módulo de proteína, pode sim complementar a dieta, mas sempre como complementação. E entender que o que importa é o quanto de proteína ingerida durante o dia. Isso. E aí eu vou jogar pra ti, essa história de pré-treino e pós-treino usar whey. Na verdade, o que os estudos mostram é que se você tiver a ingestão de proteína adequada ao longo do dia, não importa se é pré ou pós-treino, né? Não vai ter tanta diferença assim. Então, o que a gente indica, o que os estudos mostram? Para você melhorar a síntese proteica, fazer a ingestão de proteína ao longo, fracionado ao longo do dia. Então, não adianta você querer comer toda a proteína do dia no almoço ou no jantar, né? Para melhorar essa síntese, então eu divido no café da manhã, no lanche, no almoço. Então, quanto mais eu fracionar, melhor é esse estímulo de síntese proteica. E aí, às vezes, como eu te falei, né, por conta pela praticidade, a gente às vezes consegue com o whey protein fazer melhor esse fracionamento. Para poder complementar essa proteína que ele talvez não consiga no dia a dia. Então, às vezes ele não consegue levar um ovo, por exemplo, no lanche, e aí talvez o pó fosse mais prático. Isso. Mas isso sempre conversado, né? E em relação aos tipos de whey? Hoje você chega numa loja e tem uma porção de whey. Tem alguma orientação específica? Existem os wheys hidrolisados, né, isolados? Qual é a diferença? Tem um melhor que o outro? Tem alguma recomendação de rótulo que você dá para orientar? Na verdade, cada um deles, eles têm uma finalidade um pouco específica, né? De regra geral, o whey protein, ele se caracteriza por ter no mínimo 80% de proteína na porção. O isolado, ele vai ter no mínimo 90%. Geralmente a gente encontra os isolados com 95% a 100% de proteína. Então ele exclui um pouco o carboidrato, né? Que geralmente tem ali a lactose dentro. O hidrolisado, ele já vai ter essa proteína quebrada. Então a digestibilidade dele é mais rápida e aí ele cai, esses aminoácidos cairiam na corrente sanguínea de forma mais rápida também. Mas tem muita jogada de marketing, né? Para a grande maioria das pessoas, o whey concentrado, que é o mais barato, que é esse que tem 80% de proteína na porção, ele já nos satisfaz em termos nutricionais. O isolado, para quem a gente quer, é aquela pessoa que tem muita intolerância à lactose, que 1 grama de lactose vai fazer diferença lá, né, que pode trazer algum sintoma. Para essa pessoa, talvez eu indicaria o isolado por conta dessa exclusão da lactose. Mas fora isso, não tem porquê. Até se a gente for ver na literatura, no pré-treino é interessante ter carboidrato, né? Tanto no pré quanto no pós-treino. Então não adianta eu isolar uma proteína, como eu vejo alguns pacientes fazendo, né? Algumas pessoas fazendo. Toma uma proteína isolada e adiciona uma fruta. Então não tem sentido, né? Você está adicionando a fruta, que é uma fonte de carboidrato,
e está comprando um suplemento que é bem mais caro e que está ali isolado a proteína. Mas para que se você está comendo carboidrato junto, né? Então não tem muito sentido. E o hidrolisado, para pacientes que de repente esteja com um problema de má digestão ou atletas de alta performance que treinam por várias horas ao longo do dia, né? Vamos pensar num triatleta que treina 6, 7, 8 horas por dia, e aí eu preciso realmente de uma proteína de melhor digestibilidade, eu preciso que esse aminoácido chegue mais rápido ali para tentar recuperar o pós-treino. Talvez nesses casos também seria interessante a hidrolisado. Mas você vê que são recomendações muito específicas que não tem jeito, tem que ir no nutricionista para a gente realmente avaliar qual seria o mais indicado. Exatamente. Voltando também aqui para a minha prática falando dos bariátricos, eu acabo indicando um pouco o hidrolisado por ser mais quebrado e a digestão melhor, por considerar que o trato digestivo dele está diferente, então para mim é mais interessante a digestão ser melhor. O isolado também, porque o concentrado, como ele tem mais carboidrato, e às vezes são carboidratos até simples, isso pode dar dumping no paciente, que é uma reação fisiológica do corpo, que pode dar alguns sintomas ruins. Às vezes eles têm enjoo, eles têm sudorese, por uma questão de digestão mesmo. Então, talvez seria interessante para o paciente bariátrico hidrolisado ou isolado, mas às vezes eu peço para ele colocar. Eu entendo que na hora que você mistura a fruta com o isolado, você está usando uma proteína mais cara, mas naquele momento eu posso usar o carboidrato que ele precisa mais complexo junto com esse isolado, porque para mim o que importa é o quanto de proteína ele está ingerindo. Para você ver que são indicações completamente diferentes. É muito individual. Então, realmente, ir para uma nutricionista para individualizar a sua prescrição é o melhor caminho, não tenha dúvida. E quem realmente quiser a melhor performance, uma melhor composição corporal, o nutricionista esportivo seria essa indicação, né, Aline? Sim, com certeza. Eu já tinha uma especialização em nutrição clínica e eu sentia essa necessidade, porque chegavam para mim pacientes dessa área do esporte e eu sabia que eu não tinha competência, né, habilidade ali adequada, que eu precisava, né, estudar mais, e muito além de uma pós, além da pós eu leio quase diariamente, estudo muito, então tem que ser um nutricionista da área específica, porque esses pormenores a gente realmente não aprende na graduação, né? Você tem ali uma disciplina de nutrição no esporte, mas você vê bem o básico. Então, o nutricionista da área esportiva, ele tá mais inteirado, geralmente, né, nos congressos a gente sabe das novidades. Porque, imagina, né? Você entra numa loja de suplemento, tanto de suplemento, de tipos, de marcas, e ali é um mundo, né, à parte. A nutrição esportiva é um mundo à parte. Então, se não for uma pessoa muito qualificada, você pode acabar realmente não tendo a melhor orientação ali no momento. Falando um pouco de rótulo, Aline, hoje o Guia Alimentar da População Brasileira está disponível para as pessoas baixarem. Se fala muito de alimentos in natura, de redução de alimentos ultraprocessados, e muitas das vezes esses suplementos eles têm vários componentes dentro dele. Tem alguma orientação que é importante a gente falar para as pessoas sobre a rotulagem, sobre os ingredientes? Sim, muito importante essa pergunta, Vanessa, porque a indústria alimentícia, né, principalmente essa parte de esporte, por conta de tentar ganhar mais clientes, né, então a gente vê muitos suplementos com sabores muito artificiais, né, sabor de cookie, sabor de cappuccino, e geralmente esses sabores muito artificiais, eles trazem com eles muitos aditivos, aromatizantes, corantes. Então eu sempre indico para os meus pacientes, eu tenho aquela cartela de suplementos que eu já conheço, né, mas como eu te falei, sempre tem coisa nova, então eu sempre dou uma orientação bem simples para eles, que olhem a lista de ingredientes. Então quanto menor a quantidade de ingredientes, melhor. Né? Então evite aqueles suplementos que tem muitos aditivos alimentares aí, né? Olhar aqueles númerozinhos que aparecem, né, geralmente na lista de ingredientes, porque você acaba trocando o certo pelo duvidoso, não é? Então ao invés de você estar comprando algo para trazer benefício, você pode até acabar prejudicando seu metabolismo, porque esses aditivos alimentares são substâncias artificiais, que o nosso corpo ele não reconhece essas substâncias artificiais.
E a gente tem todo um problema ali de excesso de xenobióticos, o nosso fígado sente muito com esse excesso de substâncias artificiais. E uma forma engraçada, porque uma forma do nosso corpo se proteger dessas substâncias é armazenar no tecido adiposo, né? Então, você está consumindo alimento pensando ali que está melhorando performance ou melhorando composição corporal, e você pode estar aumentando a quantidade de tecido adiposo, o tamanho da célula adiposa, por estar armazenando esses xenobióticos, né? Então é super importante ficar de olho nos rótulos. Né? Então a rotulagem, sigam a Aline nas redes sociais, porque nos stories, periodicamente ela mostra vários produtos, mostra os ingredientes, então não deixe de seguir a Aline, que é bem interessante e isso contribui muito para a nossa qualidade de vida. Os ergogênicos, o que são os ergogênicos? Todo mundo também pode usar, qual é a indicação dele? Na verdade, a palavra ergogênico, né, vem de recursos ergogênicos, coisas que melhoram, no caso ali, uma atividade. No caso, recursos ergogênicos para a prática esportiva seriam recursos que seriam para melhorar ali performance esportiva. E aí a gente tem vários tipos, né, desses tipos de recursos ergogênicos. A gente tem os termogênicos, que são, né, muitas pessoas confundem muito os termogênicos com os pré-treinos, né? Os termogênicos, eles vão ter ali a função de aumentar a termogênese, ou seja, você aumentar o gasto calórico. Esses termogênicos, eles podem contribuir com cerca de 10% no aumento da termogênese, ou seja, se eu tenho um gasto calórico de 3.000 calorias, eu posso ter um adicional aí de 300 calorias com o uso do termogênico, né? Então, o intuito dele é aumentar o gasto calórico para visualizar principalmente ali perda de peso. Já os pré-treinos, geralmente eles são a base de carboidratos, mais voltados para pessoas também que têm um nível de atividade física mais intensa, né, que é o carboidrato vai ser o principal substrato energético nesse momento, e eles geralmente combinam com o termogênico, como por exemplo a cafeína, né? A cafeína, os estudos mostram que ela diminui a percepção de fadiga e de dor. Então você consegue manter um treino mais intenso, né, por um pouco mais de tempo, diminuindo aquela percepção de dor, que é o que geralmente faz a gente parar o treino ou dar mais pausas durante o treino, né? Aí tem as substâncias termogênicas à base de gengibre, de chá verde, de guaraná. Então geralmente o pré-treino ele tem um carboidrato e um termogênico que vai amplificar e dar aquela energia extra, né, para treinar. Pois é, você falou aí desses ergogênicos que provavelmente são industrializados, aí você falou de gengibre, você falou de chá verde, você falou de cafeína. Isso a gente tem na alimentação. Sim. E tem alguma orientação in natura que você pede para fazer algum chá ou algum suco que você possa misturar com gengibre? Tem alguma orientação nesse sentido? Sim, temos. A gente tem, geralmente com meus pacientes, eu já adiciono esses tipos de alimentos ao longo do dia, né? E aí, dependendo se ele precisar realmente dessa energia extra, né? Se sente muito fadigado antes de treinar, eu já coloco no pré-treino na forma de alimento, sim. Agora tem aquela questão do efeito placebo, né, Vanessa, que a gente não pode negar que os estudos comprovam que ele existe, né? Então muitas vezes o paciente ele não se conforma. A gente coloca ali, né, os alimentos que são termogênicos no pré-treino, na forma de suco, na forma mesmo de uma preparação, mas ele quer utilizar a cápsula, a pílula, né? E às vezes até o efeito placebo ajuda. Então, muito a gente testa, né? A gente vai testando com o paciente. Sem contar que os termogênicos, o nosso corpo, ele se habitua, tá? Então, por exemplo, se eu estou acostumada a tomar muito café, se eu for tomar um termogênico à base de cafeína, eu não vou sentir diferença, porque o meu corpo ele já está acostumado com a cafeína. Ainda tem isso. Então, hoje em dia a gente tem vários termogênicos, né? E a gente pode ficar ciclando para justamente não ter essa habituação do termogênico. Muito interessante. Voltando a falar da individualidade, né? Você precisa realmente fazer uma consulta com essa pessoa para poder descobrir se ele toma mais café, se ele não toma, se a cafeína é importante ou não. A história da fadiga é muito interessante, porque tem muito paciente que chega conosco
fadigado, dizendo eu não tenho disposição para fazer academia. E quando a gente vai analisar o consumo alimentar desse indivíduo, é um consumo alimentar muito ruim. Então ele não se alimenta bem ao longo do dia. Isso faz com que ele tenha deficiências nutricionais e essas deficiências nutricionais causam a fadiga. Então você precisa melhorar o consumo alimentar, melhorar as deficiências nutricionais, para a partir daí você ter essa disposição para fazer o treino. Então, é corrigir a alimentação. Com certeza. Não adianta eu entrar com um termogênico e ele tá com deficiência, por exemplo, de vitaminas do complexo B, que são super importantes para o metabolismo aeróbico, tá com deficiência de cromo, que é importante ali na captação de glicose. Então, não adianta. Eu tenho que ajustar a alimentação, mesmo que eu entre com o melhor termogênico que for, não vai ter o mesmo efeito. E uma avaliação nutricional detalhada é importante. A nossa avaliação, ela tem avaliação bioquímica, ela tem avaliação do consumo alimentar, avaliação da composição corporal, que eu imagino que deve usar bioimpedância, a gente pode falar rapidamente. A avaliação do exame físico, às vezes uma queda de cabelo, uma unha quebrando, indica pra gente uma deficiência nutricional e a gente detectando isso, a gente corrige na alimentação e essa deficiência nutricional vai melhorar com certeza a performance e melhorar essa fadiga. Quais são os tipos de avaliação nutricional para a gente finalizar a nossa live que você utiliza na sua prática clínica, que é importante? Aqui na clínica, né, a gente tem disponível a bioimpedância, que é bem interessante porque ela me dá um parâmetro melhor de como está distribuída essa gordura e também a quantidade de água. Porque eu tenho muito problema com o paciente que não se hidrata corretamente. Então a bioimpedância é muito legal porque ela dá esse parâmetro para a gente. E a parte de avaliação física, eu faço toda a avaliação, faço também o uso do adipômetro, até para fazer um comparativo com a bioimpedância, e faço todas as circunferências, né? Então, porque muitas vezes o paciente, ele, na balança, às vezes ele ganha peso, mas aí quando a gente vai para a bioimpedância, né, a gente vai para a circunferência, a gente vê que na verdade ele ganhou massa muscular. Então, ele aumentou o braço, diminuiu a circunferência da cintura. Então, é nesses pontos que a gente tem que bater com o paciente que a composição corporal é o mais importante. O peso na balança, eu posso dizer que é o menor dos problemas, né? É realmente ajustar ali a composição corporal e aí fazer esse exame. Eu faço todas as circunferências, ambos os lados, direito e esquerdo, né? Com braços e pernas. A bioimpedância muitas vezes tem indicação também, a parte de adiposidade, né? E também faço de diâmetro ósseo para a gente fazer composição de massa magra, massa óssea, porque a massa magra ela compõe massa óssea, compõe músculo, né? Então não é só o músculo em si. É importante também utilizar esse parâmetro. Excelente. A composição corporal que é o mais importante. O quantos por cento de gordura, quantos por cento de músculo. E as pessoas fazerem análise de composição em máquinas de boa qualidade, porque existem hoje máquinas de várias marcas e que não dão com precisão realmente a composição corporal do indivíduo. Então, também a gente conhecer de forma segmentada, se está no braço, no braço, na região abdominal, na perna, onde está localizado esse músculo e essa gordura é extremamente importante para o acompanhamento. E não necessariamente o peso, porque às vezes o paciente ganha músculo, mas perde medida. Mas por quê? Não ganhou na balança, ganhou na balança 1 quilo, por exemplo, de músculo. Na hora que a gente vai ver a medida, reduziu. Por quê? Porque a gordura ocupa mais espaço do que o músculo. Então, a balança talvez não mude ou até aumente na balança, mas aparentemente ele está parecendo mais magro porque ele perdeu gordura. E a gente só consegue esse dado com a bioimpedância e com os nossos parâmetros antropométricos. Né? Com certeza. E só um nutricionista realmente habilitado, que tem experiência na área, consegue, né, tirar essas medidas de forma adequada. A gente vê muito nutricionista que às vezes não tem essa prática e você acaba tendo erros muito grosseiros, né? E aí o paciente depois que sente, né? Principalmente se ele troca de um nutricionista para o outro, ele fala, nossa, mas o outro mediu assim, né? E você já está dando outro resultado. Então a importância de você fazer uma avaliação correta, né? De usar bons equipamentos, boas máquinas, com certeza vai ser essencial para esse atendimento de qualidade. São os equipamentos bons, o profissional bom e esse acompanhamento sempre com o mesmo profissional também é importante. A gente está no final da nossa NutriLive, eu queria que você falasse rapidamente umas considerações finais para finalizar aqui. Eu acho que para a gente finalizar, a gente pode
destacar essa importância da individualização, né? Não adianta chegar lá na academia, eu nem falo que eu sou nutricionista, porque eles vão dizer qual é o suplemento que eu tenho que tomar, né? Eu falo, eu não tenho como, eu só posso prescrever depois que eu lhe avaliar, né? E a gente sabe que a nossa avaliação, ela é demorada. A minha primeira consulta é 1h30, às vezes até 2 horas só de fazendo avaliações. Então, a individualização, ela é muito importante, não tem como eu fugir disso. Se você chegar numa loja de suplemento e alguém lhe indicar, corra, fuja, né? Porque ali você não sabe a procedência, você não sabe se realmente é necessário. Como eu falei, existem suplementos que têm sim efeitos adversos. Posso citar como exemplo o uso do bicarbonato. Ele tem sido muito utilizado, o bicarbonato de sódio, para diminuir a sensação de fadiga também, né? Em treinos de alta intensidade. E ele, em excesso, pode causar parestesia, então você sente câimbras, né? Principalmente nos membros inferiores. E aí você está buscando algo para melhorar a performance e acaba piorando. Então, desmistificar essa questão de fórmula mágica ou de que qualquer suplemento é bom para qualquer pessoa, infelizmente não é tão simples assim, é bem mais complexo. Agradecer aqui a presença da Aline para falar sobre esses suplementos no esporte. Eu acrescentaria, voltando a falar da base da alimentação saudável, com alimentos in natura, é sempre a melhor opção, e vocês procurarem profissionais qualificados para elaborar o cardápio, que é o profissional nutricionista, e se for no esporte, o profissional no esporte da área. Boa noite a todos e muito obrigada pela audiência.